Então, pessoal, vamos lá para mais um conteúdo. Sejam todos bem-vindos. Curso Superior em Tecnologia e Gestão do Agronegócio, disciplina Sistema de Informação Gerencial em Agronegócio, componentes e recursos de um sistema de informação. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou coordenador da disciplina. Essa aula é do dia 23/8 e vamos lá. Então, nós já vimos a importância dos sistemas, com relação aos componentes, que é coletar, processar, armazenar e disseminar essas informações. Então, agora nós vamos explorar alguns detalhes referentes aos componentes que integram para formar esse sistema completo e funcional. Mais coisas, alguns termos já vistos, mas dentro de um contexto semelhante ou interligado ao que a gente já viu anteriormente. Então, de forma mais específica, o que são hardwares? Nós já falamos sobre isso. As máquinas, as mídias físicas, o próprio celular é um hardware, o aplicativo Android é um software, ou o iOS da Apple. Então, essa é uma visão geral dos sistemas de informação. Os dados a gente já viu, então, por exemplo, dados de chuva, a quantidade de chuva que choveu em um determinado dia é um dado. E as redes é por onde a gente trafega essas informações. Hoje a gente tem fibra ótica, rede Wi-Fi, que a gente usa bastante, as redes Ethernet, que são redes de computadores, de um determinado CPD, de um laboratório de informática, ou uma rede de um banco. Ela é uma rede onde tem usuários que são os clientes, usuários que são os próprios funcionários e usuários até num nível maior na parte de gestão de um banco. Então, as redes. Os recursos de hardware, então, de forma mais específica, então nós temos os dispositivos físicos, todos os equipamentos utilizados para processar. Então, é aquilo onde vai entrar os dados. Então, por exemplo, você pegar um pendrive, que é um hardware, e inserir num computador, você está inserindo dados dentro desse computador. Da mesma forma, você pode retirar. Você vai jogar esses dados em algum determinado programa, processar e vai gerar algum produto, como a gente já comentou anteriormente. E isso aí vai aparecer numa tela de computador ou mesmo você pode imprimir. As mídias, Então, pode ser, no caso, papel, como a gente já falou, mas no âmbito até mais sustentável, mídias são pendrives, DVDs, que gravam as informações. Hoje mais difundidos são os pendrives, até mesmo cartões de memória, cartões SD, HDs externos, ou e a forma de armazenar essas informações. Então, nesse caso, esses dispositivos são responsáveis pela entrada, desses dados, o processamento e a saída de uma determinada informação. Então, pode ser outro caminho inverso. Na verdade, você entra com os dados e sai com o produto. Na questão dos softwares, aí já são os programas. Então, o próprio Windows é um software. Faz com que não existe você trabalhar com informatização de dados se não existir um dispositivo de informática, que no caso mais comum hoje, que é o computador. Então não tem essa forma, não existe como fazer isso. Então você executa as tarefas, uma atividade, constrói uma planilha, constrói um texto, alimenta um sistema com informações diárias, alimenta com dados financeiros, Então, isso fazendo parte de quê? Procedimentos, que podem ser procedimentos de uma empresa, ou até mesmo rotina da sua casa. Você levanta todo dia para fazer essa parte de inserir informações dos gastos, ou pode ser isso semanalmente, por aí vai. E aí você vai tabulando essas informações e vai construindo esse banco de dados. Logicamente, igual eu comentei, sem o software, o computador não sabe o que fazer. É essencial você ter o recurso humano para poder coordenar isso.
né, trabalhar isso dentro do computador através de um software. Sem software ele não faz nada. Então tem que ter um Windows, tem que ter um Excel, um PowerPoint. Eu montei essa apresentação graças a um aplicativo do pacote Office, que é o PowerPoint. E aí facilita a vida da gente. E hoje com a inteligência artificial existe isso de maneira bem mais facilitada, né? Hoje a gente consegue gerar apresentações aí em menos de um minuto, dependendo do tema e da quantidade de slides, usando inteligência artificial. Você dá o tema, ele gera o slide, ou então você entra com um documento e ele gera o slide a partir do documento. Então é um software também, mas é baseado em inteligência artificial. Os dados, como já comentado, é a matéria-prima, né? É você entrar ali com a semente e sair o grão. O dado é a semente, né? Então, esses dados devem ser administrados. Por que devem ser administrados? Porque tem que ter um filtro, né? Existem dados que são corrompidos e não tem necessidade de ter esses dados. Então, tem que ter ali uma gerência, né? Uma gestão dessas informações. E para poder gerar um produto final correto, né? Então, a coleta dos dados é importante, é igual o exemplo dado. Você fazer a coleta de solo da maneira correta é importante. Se você faz de qualquer jeito, esses dados vão ficar corrompidos ali. Você não vai ter uma formação legal da realidade, da necessidade ou não de nutrientes de um determinado talhão. Então, esses dados, os tipos deles, eles podem ser numéricos, números, né? Então, quantidade de fósforo no solo. Podem ser fotos, como é o exemplo de coleta de imagens de drone para transformar em uma imagem geral, uma foto única, sons, né? E por aí vai. Tudo organizado, então quando você monta isso no seu computador, não deixa de ser aí uma estruturação de um banco de dados. Você está organizando as fotos num banco de dados para poder acessá-las e inseri-las num programa específico para poder fazer o processamento dessas informações. A organização desses dados tem que ser, esses dados não podem ser soltos, tem que ser organizados, como o próprio exemplo dado para as fotos, para você ir lá e ter acesso com facilidade, né? Então, isso são práticas para tornar essas ações bem sucedidas, né? Utilizando esses programas, certo? Então, as redes, aí nós temos aí, ó, interligar dois ou mais computadores. A partir do momento que você interligou um computador ao outro, já é uma rede. Sua casa tem uma rede, que é a rede Wi-Fi, porque você conecta através da rede Wi-Fi, televisão hoje, que são Smart TVs, né, televisões inteligentes, conecta o seu relógio, que é smartwatch, conecta o seu computador, conecta o adaptador da TVA fechada, um exemplo de uma cloud, tudo conectado a uma rede Wi-Fi. Então, esse é um modelo de... E ali você transmite dados, vídeos, graças a 5G e a realidade que nós temos da Wi-Fi, a gente consegue transmitir isso rápido. Hoje, antigamente era uma dificuldade danada para você transmitir um vídeo, uma foto. Hoje está facilitado. Os componentes disso daí são os computadores celulares, né? os modems, os roteadores, esses são os componentes. As mídias, né? Então é o fio, o cabo coaxial, né? A fibra ótica, isso são mídias de comunicação. E o suporte são as pessoas que trabalham com isso, né? Então a Vivo, ela tem um suporte, caso dê algum problema, ela vai ter que me dar esse suporte aí em alguma aplicação que tenha, que venha a ter, ou até mesmo na questão na utilização da rede de comunicação com o mundo externo aí, com a internet. Com relação aos recursos humanos, usuários finais, então já falamos sobre isso, né? São pessoas que usam esse sistema, então quem vai usar um sistema como esse? Vendedores, contadores, engenheiros, balconistas. O vendedor usa isso através de um aplicativo de celular, ele vai lá, seleciona o produto e vende para o cliente, isso é realidade.
Os contadores que fazem através de um sistema da empresa, a contabilidade da empresa, gerenciam os impostos. Nós, engenheiros técnicos, utilizamos de aplicativos que acessam banco de dados de informações de uma propriedade rural através de sistemas de gestão rural. Os balconistas, através de um sistema onde ele registra lá uma venda, né? E no caso aí, essas informações servem para eles. A importância são essenciais para definir as necessidades de informação e avaliar a eficácia dos sistemas implementados. Os profissionais de sistema de informação, né? Então a gente já falou aí já de forma mais aprofundada, manutenção, suporte, né? Os exemplos: programadores, operadores de computador, analistas de sistemas, logicamente que requer habilidades, então formações diferentes aí, analista de sistema, engenharia de computação, técnicos de computação, engenheiros, né, na parte de repente robótica, dependendo da situação, né, e são essenciais para a evolução dessas informações. Então, uma grande empresa ela tem lá seu departamento de informática, né, envolvendo os técnicos que vão lá e arrumam o hardware. Existem os programadores que programam, criam os programas, e existe um analista que tem toda uma gestão disso. E tem os próprios operadores de computador, que são aqueles caras que entram com os dados, que trabalham ali na frente do computador entrando com as informações. Isso é um meio rápido aí de passar para vocês uma equipe de informática, uma equipe de TI, né? As atividades de processamento nós já falamos. A única coisa que a gente não falou foi do controle, né? Então, a entrada de dados, processamento e saída do produto. O armazenamento. Tem que ter um banco de dados para armazenamento dessas informações. Então, por exemplo, se você tem uma terra e está ali fazendo análise de solo, safra após safra, né? Então, você vai guardar essas análises de solo, não vai ser no papel, você vai transferir as informações para uma planilha e vai guardar. E aí você vai ter uma noção do que está acontecendo ali, se está realmente surtindo efeito a adubação naquela terra. Se ela está evoluindo em relação à sua fertilidade, ou de repente se está melhorando aí com relação à produção agrícola. E o controle é você ter esse feedback, só vai ter feedback se você tiver essas informações. Ou até mesmo com relação aos recursos humanos. Feedback a partir das pessoas, para avaliar a eficiência. Nada melhor do que quem está ali realmente na linha de frente usando esse sistema. Tá? Então, componente, função principal, interação com outros componentes. Então, o componente ele pode interagir. Um exemplo dado no agro, um trator com GPS, existe uma interação, né? Então, os softwares diferentes, por exemplo, o hardware, né, executa o software, é igual o exemplo dado, não existe computador sem Windows, ele não faz nada, né? O software, ele controla o hardware e manipula os dados são armazenados, utiliza o software para ser transmitido através das redes, pode ser entre celulares dentro de uma casa, ou dentro de uma instituição de ensino, entre professores e alunos, ou entre funcionários, ou está em um país e outro, né? Então, entre países, em qualquer lugar do mundo. As redes de comunicação conectam esses hardwares através de roteadores, modems, e os recursos humanos. Nada disso é possível se não tiver um humano operando, pessoas operando isso. Então, por mais que tenha toda essa tecnologia hoje, não exime o papel do ser humano. Quem é que vai apertar o botão, né? Lógico que a coisa está ficando melhor para o ser humano, na verdade, porque está fazendo com que tarefas rotineiras ele passa por um aplicativo baseado em inteligência artificial. E ele vai tomar conta aí de outras questões de gestão, por exemplo, atrás de clientes. Isso aí facilita a vida de uma empresa, com certeza. Ok, pessoal, mais um conteúdo aí para poder incrementar aquilo que já foi visto. E vamos continuar fazendo as atividades semanais. Respondo o fórum. Qualquer dúvida, tem aí os tutores presenciais e EAD para ajudá-los. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.